Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou Anderson Freitas, responsável por este canal de evangelização que chega até você. E hoje gostaria de trazer para você uma pequena reflexão sobre a nossa liturgia da celebração deste domingo para o batismo do Senhor. Alguns pontos importantes para a nossa reflexão deste domingo, queridos irmãos, queridas irmãs, são que a celebração do batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. Com isso, nós aprendemos, querido irmão, querida irmã, sobre a diferença entre o que o mundo nos oferece e o que Deus nos oferece. O Natal do comércio, querido irmão, querida irmã, o Natal do Papai Noel é celebrado apenas um dia, com muito barulho, consumismo e desperdício. E garanto para você que a maior parte das crianças que receberam um presente do Papai Noel já quebraram tudo. Já o Natal da fé católica, do nascimento de Jesus, é celebrado silenciosamente e degustado aos poucos ao longo do tempo. Ao celebrar, querido irmão, querida irmã, a encarnação do Verbo de Deus no mundo, aprendemos como encontrar Deus hoje na nossa história. Olhando para os acontecimentos da revelação de Deus, notamos que nada que aconteceu de forma extraordinária ou milagrosa. Nossa fé está centrada, querido irmão, querida irmã, na pessoa de uma criança que nasceu pobre e abandonada pela sociedade, como qualquer outra criança entre as milhares e milhares que nasceram naqueles tempos e que nascem todos os dias até hoje. A nossa fé também está centrada em cima de uma pessoa que viveu toda a sua vida entre os mais pobres e simples do seu país. Trabalhou como qualquer outro homem de sua época, sendo apenas um mero carpinteiro. E morreu martirizado entre bandidos e a escória da sociedade, enquanto o seu povo participava de rituais lá dentro do templo. O Jesus do Evangelho com certeza decepciona qualquer pessoa religiosa hoje, querido irmão, querida irmã. E ao celebrar o batismo do Senhor, a liturgia da igreja nos aponta para os sinais da nossa salvação. Deus não mudou o seu modo de agir ao longo do tempo. Ele continua agindo da mesma forma. O Deus da Bíblia age ainda hoje da mesma forma entre nós. Então, o Evangelho, a liturgia deste domingo nos aponta, querido irmão, querida irmã, que Jesus foi batizado. E ao longo da sua missão no Evangelho, ao final da sua missão, após ressuscitar, ele também envia a sua igreja a batizar. Com isso, querido irmão, querida irmã, nós aprendemos que o batismo é necessário para a nossa salvação. No batismo do Senhor, Deus se reveste da nossa humanidade para nos revelar os caminhos de Deus de um modo humano e não divino. Através do batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre os batizando, dando-lhes a capacidade de ouvir a voz de Deus e o envia em missão. Essas características do batismo e esses sinais apontados pelo Evangelho, querido irmão, querida irmã, no batismo do Senhor, estão também presentes no nosso batismo que nós recebemos. O batismo nos torna filhos adotivos de Deus através da nossa incorporação no Filho unigênito de Deus. Somos filho no Filho. Deste modo, como filhos de Deus, nós temos o céu aberto para nós, pois já nos tornamos herdeiros do reino celeste de Cristo. Essa é a graça que o batismo nos concede. Sermos adotados por Deus como filhos e ter uma herança no céu. Mas o batismo também, querido irmão, querida irmã, nos faz igreja. Somos feitos filhos da igreja e membros do corpo místico de Cristo sobre a terra. A partir do momento do nosso batismo, nós somos a igreja. E como igreja viva, querido irmão, querida irmã, nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Nos tornamos um templo vivo. Assim também podemos ouvir a voz de Deus que nos conduz.
ao longo da nossa vida na direção da vontade divina. É Deus que sempre nos conduz por sua graça e misericórdia no caminho. O batismo também, querido irmão, querida irmã, nos envia em missão. Da mesma forma que Cristo batizado não fica trancado dentro do templo lá em Jerusalém, mas ele sai na direção das pessoas mais pecadoras, do nosso batismo também nos compromete com a missão. Veja bem, então da mesma forma que Jesus sai na direção das pessoas mais pecadoras do mundo para procurá-las e salvá-las, o nosso batismo também nos compromete com essa mesma missão. O batismo não é um prêmio para nós, querido irmão, querida irmã, mas ele é um pacto de compromisso inviolável para continuar a missão de Jesus aqui neste mundo. Olha a responsabilidade que nós temos com o nosso batismo, querido irmão, querida irmã. Mas infelizmente hoje a missão de Jesus continua através do serviço e do testemunho de cada batizado no mundo. E é no mundo, querido irmão, querida irmã, onde nós vivemos, moramos, trabalhamos ou nos divertimos, também nas redes sociais, que está a nossa missão hoje. E infelizmente, querido irmão, querida irmã, a maioria dos batizados hoje não tem consciência do seu batismo, da responsabilidade com o seu batismo. E muitos ainda acreditam que o batismo é apenas uma mera cerimônia religiosa. Infelizmente, querido irmão, querida irmã, nossos católicos hoje não conseguem evangelizar nem os próprios filhos. O batismo nos compromete, queridos irmãos, queridas irmãs, a assumir o trabalho salvífico iniciado por Cristo no mundo. Nós somos continuadores da missão de Jesus no mundo. E hoje, querido irmão, querida irmã, o indiferentismo, a omissão, o extremismo ultraconservador, as ideologias políticas, especialmente de direitas, se apresentam como um grande câncer dentro da igreja que corrói e mata a graça recebida no batismo, transformando muitos católicos numa caricatura nojenta e fétida do inferno. Porque essas pessoas se especializaram em afastar as outras pessoas da igreja com suas maluquices. Vivemos num tempo de ditadura, querido irmão, querida irmã, mas de uma ditadura religiosa, onde muitos acreditam que a igreja seja apenas um clubinho fechado de sócios exclusivos para gente puritana e perfeita. A igreja nunca será um clubinho fechado para gente perfeita ou puritana. Enquanto isso, lá fora, querido irmão, querida irmã, no mundo, milhões de inocentes morrem vítimas dos novos Herodes da sociedade atual. As formas atuais de eliminação da vida, querido irmão, querida irmã, para manter o poder político ou religioso e os interesses individuais, para manter os privilégios da meritocracia e a ganância por dinheiro e prazer, têm se apresentado nos dias de hoje das mais variadas formas possíveis. Desde milhões de crianças que são massacradas pela fome no mundo, pela guerra, pela migração forçada, pelas catástrofes naturais e climáticas causadas pelo homem, pelo ser humano, até mesmo o aumento da pobreza extrema no mundo, o descarte de idosos abandonados em asilo pelos próprios familiares, a perda de direitos trabalhistas, a falta de estudo de hospitais para as pessoas, fazem com que muitos sejam vítimas e massacradas também pela peste da fake news que rola soltas pelas redes sociais, que são criadas e espalhadas muitas vezes por católicos. E isso é vergonhoso, querido irmão, querida irmã, para nós. E impressionantemente, queridos irmãos, queridas irmãs, esta carnificina desumana é produzida em países de maioria cristã. O indiferentismo, querido irmão, querida irmã, produziu uma geração de cristãos insensíveis e desumanos, que não se importam mais com o outro.
O cristianismo atual, querido irmão, querida irmã, carrega a marca do diabo, pois os fiéis são egoístas, narcisistas, omissos, preconceituosos e muitas vezes fanáticos. Seria impensável, querido irmão, querida irmã, que um cristão que come a carne de Jesus dentro da igreja, que comunga o corpo e o sangue de Cristo dentro da igreja, ao ver uma pessoa faminta na rua, continuasse a sua caminhada sem dar de comer àquele pobre. Seria impensável, querido irmão. Porque aquele pobre faminto reflete evangelicamente a mais real e verdadeira imagem de Cristo disfarçada entre nós hoje. Mas, infelizmente, querido irmão, querida irmã, essa prática hoje se tornou normal. João Batista, querido irmão, querida irmã, é apontada no evangelho deste domingo como um modelo para ser imitado por nós. Sendo sacerdote, João Batista rejeita os privilégios do templo de Jerusalém para estar junto do povo e vive uma vida austera e pobre. O caminho do evangelho é sempre o caminho contrário às correntezas do mundo. Isso tem afirmado categoricamente o Papa Francisco e já o Papa Bento XVI anteriormente. João Batista tem uma característica que eu acho fantástica, querido irmão, querida irmã, porque ele cumpre tão bem a sua missão que ele é até confundido com o próprio Jesus pelo povo. Quem dera se nós também fôssemos confundidos com Jesus. Mas também outra característica muito marcante em João Batista que o Evangelho nos traz esse domingo é a sua humildade. João Batista ele tem consciência do seu lugar dentro do projeto de Deus e no mundo. Ele não ocupa e não ofusca o lugar de Cristo na missão salvífica. E hoje, querido irmão, querida irmã, muitos batizados católicos, muitos pregadores, sacerdotes, lideranças pastorais da nossa igreja querem ser os donos da igreja, querem ser o centro, querem se aparecer e se sentem como imortais e insubstituíveis dentro da comunidade. Não dão lugar para o outro, não dão espaço para Cristo, sufocam a comunidade e sufocam a própria mensagem do Evangelho por essa questão de querer ser dono da igreja. Que essa celebração, querido irmão, querida irmã, nos leve a uma profunda reflexão sobre a nossa fé e sobre a nossa missão e do nosso batismo. Que a nossa fé possa nos levar, querido irmão, querida irmã, a pedir menos e a dar mais. Que a nossa fé, querido irmão, querida irmã, nos leve a pedir menos e nos leve a dar mais. Que, iluminados pelo exemplo de Jesus e de João Batista, querido irmão, querida irmã, nós possamos rever nossos erros, para, de fato, assumirmos concretamente a nossa missão aonde quer que Deus quer que nós estejamos. E que a experiência de filhos amados de Deus, querido irmão, querida irmã, nos leve a amar também os nossos semelhantes, especialmente aqueles que estão caídos e esquecidos às margens da nossa sociedade, porque este é o caminho do Evangelho. Que Deus nos abençoe, querido irmão, querida irmã, e que o Senhor esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Se você gostou dessa pequena reflexão, se ela te serviu, eu peço que deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos para que ela possa chegar cada vez mais longe a mais pessoas e continue seguindo e indicando o nosso canal de evangelização que chega até você todos os dias de forma gratuita e sem nenhum interesse para que a sua fé seja cada vez maior. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.